Meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, o texto que serve de suporte para essa mensagem dessa noite está em Efésios capítulo 6, versículo 11. Efésios capítulo 6, versículo 11. O apóstolo faz um alerta à igreja de Éfeso, e esse alerta vem servindo até o dia de hoje para a igreja de Jesus em toda a face da terra. Então ele disse: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, não é uma invenção do pastor, é a Bíblia que diz que nós devemos ficar firme contra as ciladas do diabo, revestido de toda a armadura de Deus. E essa cilada do diabo? Eu ouço os pregadores dizer que é o demônio, que é o diabo, que é o Satanás, que fica escondido atrás da porta para te dar uma rasteira, que é um espírito maligno que entra, faz a pessoa beber cachaça, no outro faz a pessoa adulterar e vai por aí afora. Em primeiro lugar, quem faz ciladas são pessoas. Espírito não faz cilada. E depois da morte e ressurreição de Jesus, acabou aquela farra de demônios manifestando, entrando, saindo, voltando com mais 7. Só se vê falar em demônio, em diabo, se referindo a pessoas, anjos decaídos que assumiram um corpo de carne por decisão soberana de Deus, depois que induziram Adão e Eva ao pecado, para que Deus manifeste nele o seu poder e a sua ira. Então, estamos falando de pessoas, filhos do diabo. E é por essa razão que os filhos do diabo trabalham dia e noite, fazendo ciladas para prejudicar os filhos de Deus. Esse é o objetivo dele. Essas ciladas sempre têm como objetivo induzir um filho de Deus à desobediência. Você lembra do que ele fez com Adão e Eva no paraíso, né? Então, o objetivo é sempre induzir um filho de Deus à desobediência. São muitas as ciladas que os filhos do diabo preparam. Essas ciladas também têm como meta denegrir a igreja, macular a honra do verdadeiro pastor. Tudo é engendrado diabolicamente, demoniacamente. Então, esse assunto que eu estou abordando é um tema muito polêmico. Eu diria até que, nos nossos dias, desafiador. E é um tema que muitos pastores evitam abordar. Por que evitam? Porque nos últimos tempos, homens perversos e maus têm distorcido o verdadeiro evangelho, têm distorcido a palavra de Deus com o único objetivo de fazer comércio com o povo de Deus. Olha que coisa terrível. Isso é uma grande cilada do diabo. Usar a igreja do Senhor visando lucro, visando extorquir as pessoas, explorar as pessoas. Essa é a realidade da Bíblia. Então, na verdade, muitos têm caído nessa cilada. E isso vem desde o Velho Testamento. Quando eu disse que nos últimos tempos aconteceria isso, é porque isso se intensificou de uma maneira tão grande, tão epidêmica, que onde você vira existe a teologia da prosperidade, existem os falsos pastores, as falsas igrejas, eles usam a roupagem nova, bem elaborada, que o diabo usa com a finalidade de denegrir a verdadeira igreja de Jesus e denegrir os verdadeiros pastores. A verdade é que o diabo quer mostrar que estão todos no mesmo barco, que nós todos estamos pisando na mesma lama, que todo mundo é farinha do mesmo saco. Esse é o objetivo do Satanás. Muitos pastores evitam tocar nesse tema. Eles têm receio do sistema religioso se voltar contra ele. Eu lembro que ontem eu assisti uma reportagem, e a reportagem dizia o seguinte: eles chamavam de pastor. Eu não chamo um homem desse de pastor, mas a repórter fez a matéria e disse o seguinte: um pastor foi preso em flagrante na própria casa, a polícia trabalha monitorando o pedófilo, e pegou ele com a mão na botija, ainda no computador, distribuindo fotos, vídeos de crianças sendo abusadas sexualmente. Agora veja como é que o diabo faz a coisa. Vai chamar de pastor, porque nunca um pastor faria isso. Jamais faria isso. Mas o objetivo do diabo é fazer essas aberrações para que todo mundo incrédulo lá de fora
acha que é todo mundo igual, que igreja é tudo a mesma coisa, que todo pastor é safado, todo pastor é ladrão, todo pastor é um enganador. Então, para você compreender bem esse tema tão importante, para nós compreendermos bem, né? Devemos primeiramente saber que nós somos mordomos de Deus. Você é um mordomo de Deus. Eu sou um mordomo de Deus. Pastor Carlos, o que é um mordomo? É uma pessoa que tem a responsabilidade de cuidar, de administrar os bens de alguém. José, quando chegou no Egito, Potifar colocou José como mordomo da casa dele. E José foi muito bem. Se não tivesse acontecido o episódio da mulher de Potifar querer seduzi-lo, ele teria ido ainda melhor. Então, é alguém com responsabilidade de cuidar, de zelar, de administrar os bens de outra pessoa. Só que tem uma coisa. Tem uma hora que o mordomo tem que prestar conta. Ele tem que prestar conta do trabalho dele, se ele fez com zelo. Aí eu pergunto a você nessa noite. Tudo que nós possuímos é de quem? Tudo que você possui é de quem? Pertence a quem? A Deus. Nada é nosso. Deus apenas nos confia o que é dele para nós cuidarmos, mas não é nosso. Então nós somos mordomos das bênçãos que recebemos, das bênçãos que alcançamos de Deus. Aquilo que Deus nos concede, ele nos concedeu, mas é dele, não é nossa propriedade. Nós temos o hábito de dizer minha casa, meu carro, minha roupa, meu anel, meu isso, meu aquilo, esquecendo que tudo é de Deus. Na verdade, até a nossa vida pertence a ele, né? Até a nossa vida pertence a Deus. Foi ele que nos deu a vida. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção, que nós precisamos entender, é que quando nós consagramos no altar da igreja os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós estamos fazendo um ato de honra a Deus, estamos honrando a Deus. Por isso que em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, Provérbio, capítulo 3, versículo 9, vou ler. Diz assim, já estão procurando? Vou ler. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Olha, desde o povo de Israel, a época do Velho Testamento, que o lugar onde eles se reuniam para adorar a Deus era consagrado a Deus, desde aquele tempo. Lembre que quando Deus falou com Moisés, não foi à toa que Deus disse para Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque essa terra que estás pisando é terra santa. Deus deixa isso bem claro. Outra coisa que você tem que lembrar é que todo lugar onde o povo de Israel se encontrava com Deus para fazer alguma cerimônia sagrada, divina, sempre era marcado pela construção de um altar provisório, um tabernáculo que representava o templo, a arca. E sobre esse altar se faziam os sacrifícios. Isso está por todo o Velho Testamento. Isso é só você ler com calma, prestando atenção, que você vai encontrar vários exemplos disso. Então, o que é que isso significa? Significa que onde há um encontro com Deus, há um altar. Onde há um altar, há sacrifício. E onde há o sacrifício, há uma oferta. Então, ofertar a Deus é um ato de honra. Eu estou honrando a Deus como Senhor, como Pai, como Criador de todas as coisas. Por isso que o profeta Malaquias disse assim, no livro de Malaquias, Deus reclamou com o povo de Israel, os sacerdotes que não estavam honrando o Senhor naquele momento. Onde está a minha honra? Deus cobrou. Se eu sou pai de vocês, onde está o respeito para comigo? Se eu sou Deus de vocês, o Senhor de vocês, onde está a minha honra? Lembrando que esse livro de Malaquias trata de dízimos e ofertas. Então, aquele povo que acabara de sair do cativeiro da Babilônia estava oferecendo a pior oferta para Deus, tratando Deus com desprezo, tratando Deus com menosprezo. E Deus se sentiu desonrado. Eu disse, cadê a minha honra? Isso é maneira de vocês procederem, isso é maneira de vocês agirem. Mas era isso que eles estavam fazendo. Então, o
que eu quero que a igreja entenda é que o princípio do ofertar a Deus está estabelecido sobre 3 pilares. Quais são os 3 pilares? Amor, fé e gratidão. Repita: amor, fé e gratidão. Se você fizer uma oferta na igreja sem estar baseado nesse tripé, com certeza você deve estar desonrando a Deus nessa área. Mas com absoluta certeza. Então, entenda que o ato de ofertar expressa verdadeiramente se eu tenho amor para com Deus, se eu tenho fé nas palavras, nas promessas, se eu sou uma pessoa grata para com Deus. Você lembra do episódio do jovem rico? Está lembrado? Eu ia só contar, mas eu vou deixar você ler. Abre Mateus, capítulo 19. Mateus 19, versículo 16 em diante. Ok? É fácil achar Mateus, né? Então vamos lá. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Você vê? Coisa bonita, né? Uma atitude especial. Mestre, o que é que eu tenho que fazer para dar a vida eterna? Preocupado com vida eterna. Aí Jesus respondeu: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E o rapaz perguntou a Jesus: quais? Quais são os mandamentos? Jesus respondeu: não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem interrompeu e disse: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Aí Jesus tornou a falar de novo com ele: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, distribui para os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Olha, deixa eu explicar aqui. Todos nós sabemos que salvação não depende da gente. Não há nada que a gente possa fazer para a nossa salvação. Jesus nos salvou com o seu sangue derramado na cruz. E salvo uma vez, salvo para sempre. Quando o Senhor Jesus disse a esse jovem: vende tudo, distribui, terá no tesouro, estava testando ele. O nosso Deus sonda mentes e corações. Você pode enganar quem você quiser, eu posso enganar quem eu quiser. Tem pessoas que têm capacidade de enganar os outros com muita facilidade, mas você jamais vai enganar Deus. Jamais. Porque Deus sonda mentes e corações. Então, se esse episódio aqui fosse no dia de hoje, esse rapaz entrasse numa igreja, na hora do culto, o pastor pregando, ele interrompesse o culto: pastor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Eu quero a vida eterna. Você sabe o que é que aconteceria? A igreja ia irromper em aplausos, gritos, glória, aleluia, 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 aleluia. O pastor ia descer do altar, ia pôr a mão sobre o rapaz. Oh, Deus, chegou mais um filho teu, mais uma ovelha tua, que vai congregar conosco e tal. 2 dias depois, esse rapazinho aqui já estaria num programa de televisão de igreja dando testemunho. É assim que funciona. Por isso que o Senhor Jesus, com muita sabedoria, desmascarou esse rapaz, esse jovem rico. Desmascarou. Jesus provou que ele não era um discípulo, que ele não era um eleito, que ele não era um predestinado. Na hora que foi posto em xeque entre a riqueza e o reino de Deus, ele preferiu a riqueza. Que sabedoria do nosso Deus, né? Meu irmão, Deus quer ser honrado. O nosso Deus é um Deus que requer honra. No passado, se você recebia um casal amigo para passar um final de semana com você, digamos, eu não sei se aqui no Nordeste, acho que tinha no Nordeste esse hábito, porque eu morava no Nordeste, e na minha casa era assim: se um casal amigo do meu pai e da minha mãe fosse passar um final de semana, era hábito, era normal, o dono da casa cedeu o quarto principal do casal, o quarto dele. Então, meu pai e minha mãe, quando recebiam alguém que era íntimo, que era pessoa que verdadeiramente eram amigos, não abria mão deles dormirem no quarto do casal. Era um gesto
que demonstrava que você realmente honrava aquela pessoa como seu amigo, como uma pessoa digna. Não sei se vocês lembram disso. E aí, voltando ao tema, a única entidade que Jesus tratou chamando de Senhor aqui na Bíblia foi o dinheiro. Você sabia disso? A única entidade. Ele não tratou o diabo de Senhor. Você não vê na Bíblia em nenhum lugar Jesus tratando o diabo de Senhor. Não tratou César de Senhor. Mas quando ele se referiu ao dinheiro, ele disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode, tratou do dinheiro como senhor. Agora, infelizmente, alguns espertalhões viram nessa questão de dízimo de oferta uma oportunidade para manipular o povo, roubar o dinheiro das pessoas, enriquecer à custa do estelionato espiritual. E lá no Velho Testamento, o Senhor Deus já combatia essa raça de víbora. Não pense que isso é coisa de hoje, não. Isso vem de longo tempo. Só muda a roupagem. É o mesmo perfume, só que numa nova embalagem. Eu falei que desde o Velho Testamento, não foi que já existia? Vamos ver o nosso Deus denunciando esse tipo de gente no livro de Jeremias, capítulo 5, versículo 26 e 27. Olha, no tempo de Jeremias já tinha esse problema. Agora imagine hoje, com todo o avanço tecnológico, com todas as facilidades, o que é que esses homens não são capazes de fazer. Então vou ler o texto. Capítulo 5, versículo 26 e 27. Porque entre o meu povo se acham perversos. Olha só o que é que Deus está falando. Entre o povo dele se acham perversos. Cada um dos perversos, né, anda espiando como espreitos passarinheiro. Que era o passarinheiro? O cara que caçava passarinho para levar para a feira e vender. Ele colocava armadilha, ficava por ali, imitava um assobio parecido com outro pássaro. O passarinho vinha, ficava meio desconfiado, olhava, aí via o alpiste. Quando ele descia, entrava na gaiolinha para comer o alpiste, ela se fechava, escravizou mais um passarinho. Então ele diz, como espreitos passarinheiros. Como eles, expõe armadilha e prende os homens. Agora, olha que coisa forte. O Senhor diz, com uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. Por isso, se tornaram poderosos e enriqueceram. Quer dizer que tem muita gente aí dizendo que é de Deus, rico, milionário, se tornaram poderosos por causa das suas falcatruas. Como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas, as suas igrejas, cheias de fraude. O que não falta é exemplo para a gente dar dessa história. É fraude para tudo quanto é lado. Na Idade Média, a Igreja Católica vendia indulgência, você sabe disso, né? Vendia o lasca de madeira, e os padres diziam que era da cruz que Jesus foi crucificado, juravam de pé junto que era da mesma cruz. Então vendiam o lasca de madeira como sendo da cruz que Jesus morreu. Hoje, esses picaretas espirituais usam o óleo, a água ungida, a rosa para tirar o demônio dentro de casa, a fogueira santa, o cimento da casa própria. Um dia desse tinha um picareta na televisão dizendo, hoje eu vou distribuir o saquinho com o cimento da casa própria. Um saquinho desse que coloca sacolé, eu acho que chama sacolé, né? Aquele picolézinho, só que era um pouquinho de cimento. Ele dizia, você vai levar, vai dar uma oferta de sacrifício e Deus vai te dar uma casa própria. Se isso fosse verdade, não teria mais ninguém sem casa própria. As igrejas seriam cheias de pessoas prósperas, cada um com sua casa própria, mas não é dessa maneira que funciona. Não é assim. O outro está oferecendo a caneta ungida que vai fazer você passar no vestibular ou no concurso público. Então, essa gente usa essas picaretagens, induz a pessoa, às vezes, a dar R$1.000, 5.000, 10.000. Eu sempre falo o seguinte, você já imaginou uma esposa que descobre que seu marido estava com amante, e ela ama o marido, ela não quer o casamento destruído, tem os filhos, quer reestruturar a sua casa. Como é que essa mulher está desesperada? Aí bate numa dessas portas onde a casa está cheia de fraude
O sujeito diz, Deus vai trazer seu marido de volta, mas a senhora tem que fazer sacrifício. Vai fazer uma corrente de 12 semanas e cada semana ele escalpela. Cada semana ele toma tudo que a pessoa tem. Quando a pessoa voltar a pé para casa, dá todo o dinheiro. Eu vi isso com os meus olhos, com esses olhos que a terra de comer. Então, tudo isso que eu estou me referindo aqui é arquitetado pelo diabo para denegrir a igreja. Porque quando eles usam o nome de igreja e os títulos de pastores e fazem as suas aberrações, a sociedade lá fora diz tudo farinha do mesmo saco, é tudo igual, tudo picareta. Por isso não se respeita pastor no dia de hoje. Então essa gente não está preocupada com a vida espiritual de ninguém. A preocupação desses demônios é induzir o povo de Deus ao erro, tirar vantagem pessoal. Esse é o objetivo deles, induzir você ao erro e tirar vantagem pessoal. Por exemplo, eles pegam esse texto aqui de 2 Coríntios, marque aí, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Você sabe que quem escreveu a segunda epístola aos Coríntios foi Judas, né? Não, claro que não, estou brincando. Foi Paulo. Então, vou ler o texto. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, não é isso? Vou ler. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Preste atenção, povo amado de Deus. Se você faz uma oferta na igreja, motivado por essa promessa, quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. Você não está dando oferta, você está fazendo um ato de barganha. É verdade, porque quando ele fala aqui em semear pouco, semear muito, ceifar pouco, está se referindo a todas as áreas da vida, todas as circunstâncias. Por exemplo, quando ele fala aqui em ceifar, essa ceifa abrange o teu casamento. Você vai ter um casamento abençoado, vai reinar a paz, porque você vive em obediência a Deus. Ninguém compra as bênçãos de Deus. Ninguém pode fazer como esses ladrões da fé fazem. Quando a pessoa botar R$1.000 no envelope, bota um pedido que Deus vai atender. Não existe isso aqui na Bíblia. Não existe. Porque, você vê, você vai ceifar, por exemplo, em relação aos teus filhos. Deus vai agir na vida dos teus filhos. Teus empreendimentos. Você vai ceifar de livramentos que Deus vai te conceder, que muitas das vezes nós nem sabemos, mas Deus nos livrou. Fez a gente, de repente, mudar de rua, entrar numa rua que normalmente não entrava, e lá na frente ia acontecer um acidente, Deus nos livrou. E se você olhar para esse texto aqui, pensando em dinheiro somente, olha que coisa. Se você dá R$20 para receber 200, é um excelente negócio, é ou não é? Dá 20, recebe 200. Então, se essa é a motivação que faz você ofertar e dizimar, você está amando o dinheiro. O Senhor da tua vida é o dinheiro. Então, é curioso a gente observar que eles usam muitos truques para extorquir dinheiro do povo. Muitos. Imputam medo. Pega uma pessoa que diz que está manifestada, aí o sujeito picareta bota o microfone e diz: demônio, como é o seu nome? Aí a pessoa que está lá, que não é demônio, coisa nenhuma. Eu sou o Anjo Caveira. O que é que você faz com quem não dá oferta? Eu mato. Você já pensou no problema psicológico que isso causa na mente da pessoa? A pessoa é incauta, não conhece a palavra, fica com medo. Ai, meu Deus, Deus que me livre. Você vai fazer o quê com quem não dá dízimo? Eu vou matar. Eu vi muito isso. Se não der, perde a salvação. Se não der, o demônio volta com mais 7. Se não der, você vai ser um fracassado na vida. Então, eles usam muitos truques. Mas, na igreja de Jesus,
Não precisa de truques. Não precisa o pastor usar artifício. Basta apenas ensinar o que está na Bíblia e quem é filho de Deus, quem é eleito, quem é predestinado, vai obedecer. Ponto final. Não tem mimimi, não tem jeitinho, não tem picaretagem. É curto e grosso. Basta pregar a verdade que está na Bíblia, doa quem doer. Quem é de Deus, quem é ovelha, vai obedecer. Jesus nos disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, eu sempre digo, quando eu converso com pessoas, que a minha motivação para ofertar é a obediência a Deus. O que me motiva a doar minha vida, dar meu dízimo, dar minha oferta, é a minha obediência ao Pai. É manter a casa de Deus. Eu estou dando com prazer, com alegria, porque sei que vai ser usado em prol do reino. Por exemplo, mandar imprimir folhetos de evangelismo, comprar equipamentos para nós termos mais tranquilidade de transmitir os nossos cultos pela internet. Nossa aparelhagem é muito frágil ainda, precisamos de muitas outras coisas. Então, essa é a motivação certa. Essa é a motivação certa. Pedro alertou a igreja, logo no início da igreja primitiva, sobre esses estelionatários da fé. Abra em 2 de Pedro, capítulo 1 a 3. Capítulo 2, versículo 1 a 3. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Olha isso, há mais de 2.000 anos atrás. A igreja estava engatinhando, bebezinha, já tinha problemas. E Pedro, usado pelo Espírito de Deus, faz um alerta e diz: assim como no meio do povo hebreu, do povo judeu, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegar o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Agora olha o versículo seguinte. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Quantos seguirão suas práticas libertinas, suas práticas demoníacas, satânicas? Muitos. Muito. O que é muito? É muito. Onde tem uma dessas seitas, tem uma multidão lá dentro. Porque o que as pessoas aí fora mais desejam é um Deus panaca. Desculpa a expressão. Um Deus bonachão, que não reclame de nada, que não cobre nada, que não exija nada, que a pessoa possa dizer que vai à igreja, mas continua vivendo no pecado. Estão aí as igrejas inclusivas que não me deixam mentir. A igreja inclusiva, o cara diz assim, não importa o que você é, o que você faz. O que importa é que você crê em Jesus. Então o cara é gay, todo desmonhecando, ai, 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 ai. O pastor diz, não, ai, ai, ai também. É um dando ai, 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 outro dando ai, ai, ai. E fica tudo certo. Se é ladrão, se é traficante, se é drogado, não tem problema. É a lei do vale tudo. Por isso que ele diz, será informado o caminho da verdade. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Aí ele conclui no versículo seguinte. Também, movidos por avareza, olha o que é que move essa gente. O que motiva essa gente? É a avareza. Farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Igreja Santa do Senhor Jesus. Ponha isso na sua cabeça. Muitos lugares que são chamados de igreja hoje são comércio. O objetivo é o lucro. Os líderes desses movimentos moram em mansões, tem carro de luxo. O cara compra um automóvel no valor de R$1 milhão. Tem avião, tem helicóptero, tem fazendas. Os filhos estudam nos melhores colégios. Eles usam as melhores roupas, comem as melhores comidas e chama de igreja. É por essa razão que quando essa praga começou a se disseminar aqui no Brasil e no mundo,
Logo surgiu uma onda de gente querendo gravar CD com música evangélica. Antes não tinha isso. Depois desembestou, igual uma carroça sem freio, puxada por cavalos. E aí as pessoas começaram quem tinha uma vozinha boazinha, eu quero gravar um CD para a glória de Deus. Para a glória de Deus, coisa nenhuma. Você quer gravar um CD para botar dinheiro no teu bolso. Pastor, cantor gospel, e para cantar na igreja, cobra um cachê. Tudo visando dinheiro. Tudo é visando dinheiro. A maioria dessa gente está rica. O que é que Jesus disse? De graça recebestes, de graça dai. Repita aí, de graça recebestes, de graça dai. E a esperteza é grande na vida dessa gente. O sujeito é líder de um ministério, rouba o povo, explora o povo, faz o diabo com o povo. Fica rico, milionário. Aí ele depois, para justificar o seu roubo, como se fosse uma lavagem de dinheiro, ele monta uma editora. Aí vende Bíblia, vende livro, vende CD gospel. E aí quando alguém questiona ele, mas você vive da igreja, um carro de luxo, mansão para você morar, comprou fazenda, ele diz, não, eu vivo da minha editora. Que picaretagem. Quer dizer que você se tornou sócio de Deus. Tornou sócio de Deus. Eu vivo da minha editora. Eu queria ver um sujeito desse botar uma editora sem ter igreja, sem ter uma multidão de pessoas enganadas por ele. Queria ver ele fazer e dizer, eu vivo da minha editora. É ruim, viu? Você quer ver uma coisa? Você já viu algum salmista na Bíblia cobrando um cachê para louvar a Deus? Eu tenho certeza que não. Você já leu na tua Bíblia e viu algum profeta vendendo pergaminhos? Era como era escrito as cartas antigamente, nos pergaminhos. Você já encontrou na Bíblia algum profeta? Olha lá, quem quer o pergaminho, tem uma mensagem de Deus para você, R$1.000. R$1.000. Você já viu isso aqui na Bíblia? Você imagina o apóstolo Paulo vendendo as suas próprias epístolas em favor da vida dele? Nunca, nunca. Quer ver outra coisa? Você já viu algum profeta rico na Bíblia Sagrada? Você já viu na Bíblia algum dos apóstolos milionário? Não. Mas essa gente é rica, é milionária. Por acaso, o Senhor Jesus Cristo, durante seu ministério terreno, deu o exemplo de viver uma vida nababesca, uma vida de rei? Não. Pelo contrário, quando as pessoas se ofereciam para seguir, ele dizia, olhe, pense bem, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está pensando que vai me seguir, que vai viver vida de rico, que vai frequentar os melhores hotéis, andar de avião, ter uma Mercedes, último modelo para você dirigir, você está redondamente enganado, Jesus disse. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu digo sem medo de errar. Eu jamais traria um cantor gospel ou um pregador, seja ele quem fosse, para pregar na igreja ou cantar, que eu tivesse que pagar um cachê. Mas nunca, 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 nunca. Porque fazer isso é ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Agora, uma pergunta que fica no ar. Onde essa gente aprendeu essas picaretagens? Já parou para pensar nisso? Onde é que eles aprenderam isso? Nas profundezas do inferno. Por tudo isso, é que esse é um tema difícil de ser abordado. Porque as críticas são terríveis. Pastor passou a ser sinônimo de ladrão, de sujeito esperto, que dá golpe nas pessoas, depois que essa gente começou a fazer as suas diabolices. Mas vamos ver como deve ser o padrão de ofertório na nova aliança. A velha aliança acabou. Abra em Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21.
Versículo 1 a 4. Olha o padrão de oferta da nova aliança. Veja como é o padrão. Então, vou ler o texto. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. O gasofilácio era como se fosse um cofre. Ficava na frente do altar, a pessoa depositava já ali dentro. Depois se recolhia. Aí Jesus, observando, viu os ricos depositarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Aí ele disse, virou-se para os apóstolos e disse assim, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os outros deram. Porque todos estes deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Olha o padrão do ofertório na nova aliança. Jesus observou e de imediato ele passou a mensagem para os apóstolos. Olha, essa mulher deu tudo que ela possuía, 2 moedas. O valor é pequeno, mas era tudo que ela possuía. Era tudo. Quer dizer, imagine dar o seu tudo. Enquanto esses ricos aí deram do que sobrava. Usaram primeiro o dinheiro para fazer uma festa, para fazer uma viagem, compraram a roupa nova, um anel novo, fizeram tudo que desejavam fazer. No fim, se sobrou alguma coisa, eu vou ofertar para Deus. Deus não recebe resto. Deus recebe as primícias. Então, qual é o padrão da nova aliança? É você dar sempre o melhor para Deus. O padrão é a qualidade do que eu dou. Veja que os ricos deram as sobras. Isso desonra a Deus. Dar sobra para Deus, desonra a Deus. A oferta da viúva, que deu as 2 moedas, estava alicerçada naquele tripé que eu falei. Gratidão, amor e fé. Então, uma pessoa que tem muita gratidão a Deus, muito amor a Deus, muita fé em Deus, é capaz de pegar o último dinheiro que tem no bolso e ofertar para o Senhor. Outro exemplo de como se deve ofertar a Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 em diante. Todos apóstolos, todos prontos? Já achou, diga amém. Então, Paulo escreve e diz assim, também, irmãos, os fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Aí o apóstolo continua. Porque eles, testemunho eu, Paulo disse, eu sou testemunha, eu vi, ninguém me contou, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar e da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela sua vontade. Qual era a situação desses irmãos da Macedônia? Qual era a situação deles? Você prestou atenção no texto? Viviam debaixo de uma severa tribulação e em extrema pobreza. Viviam debaixo de uma violenta tribulação e eram possuidores de uma extrema pobreza. Qual era a característica desses irmãos da Macedônia? Cheios da graça de Deus, mesmo vivendo numa grande tribulação, em extrema pobreza, manifestaram grande alegria, rica generosidade. Eles tinham todos os motivos para não dar e dizer, Deus está vendo que a minha situação é crítica. Se eu pudesse, eu bem que ajudava. Eles não pensaram assim, eles disseram, suplicaram com muitos rogos ao apóstolo a graça de participar da assistência aos santos. O problema é que muita gente precisa entender o que é realmente a graça de Deus. A Macedônia, naquele tempo, era a região mais pobre da Europa e uma das mais pobres regiões do mundo. Porém,
As igrejas da Macedônia eram ricas da graça de Deus. Imagine você, uma igreja que passava por severa tribulação, uma igreja que vivia num estado de extrema pobreza, transbordava de alegria e ainda era rica em generosidade. Que exemplo fantástico! Que exemplo maravilhoso! Então, isso é o cristianismo verdadeiro. Isso é o cristianismo não adulterado. Olhe com esses olhos. Faça um paralelo entre os irmãos da Macedônia e você. Apesar de tudo, viviam num estado de grande alegria, mesmo passando por grande tribulação. Coisa difícil você ver no dia de hoje, né? A pessoa tem uma gripe, já é motivo de reclamar de Deus, de não vir à igreja, de faltar aos cultos. Então, os irmãos da Macedônia, mesmo passando por um estado de extrema pobreza, eram ricos em generosidade. Paulo disse, deram de acordo com as suas posses e até além delas. Quer dizer, não eram egoístas, não eram mesquinhos, não eram mão de vaca, mão de porco, a cada lugar do Brasil se usa uma expressão. Muito pelo contrário. Você viu no texto que eles suplicaram a Paulo o privilégio de contribuir com outros irmãos que também passaram privações. E ainda deram além do que podiam. Enquanto Paulo exorta duramente a rica igreja dos Coríntios, que era uma igreja de gente rica, ao mesmo tempo que ele exorta, ele rasga elogio aos pobres e atribulados lá da Macedônia. Paulo estava falando com a igreja dos Coríntios, a igreja de gente rica, usando os da Macedônia como exemplo, como modelo. Isso é fantástico, isso é extraordinário. Eu confesso que esse texto sempre me causa muito incômodo. Porque quando eu leio esse texto que eu acabei de ler, eu fico envergonhado. Com toda sinceridade. Mas, além de sentir um incômodo, sentir vergonha, o exemplo desses cristãos da Macedônia precisa nos causar uma coisa muito maior do que vergonha, do que incômodo. Precisa causar mudança na nossa atitude. Precisa causar mudança de postura, mudança de vida, mudança de atitudes. É isso que tem que causar. Agora eu quero falar rapidamente um pouquinho sobre dízimos. Quando eu ouço alguém dizer que não dá dízimo, porque dízimo é da lei, eu já enxergo de imediato naquela pessoa um avarento. Isso é um avarento. Não, eu não dou dízimo porque dízimo era da lei. Quem foi que colocou isso na mente do povo de Deus? Quem colocou isso na cabeça das pessoas? Que dízimo era da lei, que não sei o quê. A serpente, o diabo. Isso é uma cilada. Quem foi o primeiro dizimista da história bíblica? Você sabe? O primeiro, Abraão, depois que teve o encontro com Melquisedeque. Quase 700 anos antes da lei. Aí vem um idiota dizer que dízimo era da lei. Além de ser incrédulo, ainda é idiota, analfabeto. Abra em Gênesis 28, capítulo 28. Marca aí na tua Bíblia. Gênesis, capítulo 28, versículos 20 a 22. Ok? Vou ler. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Olha que coisa aqui, minha gente. Quase 700 anos antes da lei. E Abraão e Jacó já praticavam o dízimo. Quase 700 anos antes da lei. Abraão dizimou, Jacó dizimou.
Na lei, o dízimo foi apenas regulamentado para aquela ocasião. Então, a avareza, o sujeito que é avarento, a mulher que é avarenta também, ela fica querendo buscar algum texto, alguma coisa que respalde o seu pensamento mesquinho. Ela fica procurando, cavucando na Bíblia. Não é da lei. Não é, não é. E acaba optando por dizer que é da lei. É espírito de avareza. Só uma pessoa avarenta age dessa maneira. Mas aí você pode dizer assim, pastor, mas a circuncisão também foi praticada antes da lei, eu sei, e hoje não é mais praticada. É verdade. Abraão fez circuncisão por ordem de Deus. Mas depois, a circuncisão foi substituída. Você sabe por quê? Foi substituída pelo batismo com o Espírito Santo. Na época de Abraão era o sinal de que aquela pessoa era convertida, era de Deus. Depois mudou, foi substituída pelo Espírito Santo. Da mesma forma que a Páscoa, que nós tão bem conhecemos, foi substituída pela ceia. No Velho Testamento, na Velha Aliança, ele celebrava a Páscoa. Nós celebramos a ceia, que são duas coisas distintas. Agora, você poderia me mostrar, em algum lugar da Bíblia, o dízimo sendo substituído por alguma coisa? A circuncisão, já disse, foi substituída pelo batismo com o Espírito Santo. A Páscoa, pela ceia. E você encontrou na Bíblia alguma coisa substituindo o dízimo? Algum ensinamento? Eu nunca encontrei. Outro argumento que usam, o sujeito diz assim, eu não dou dízimo porque o dízimo era dado para o sustento do templo. Hoje, nós somos o templo, não precisa mais ser sustentado. Por favor, abrem Ageu, profeta Ageu, capítulo 1, versículo 4. Encontraram? Ageu, capítulo 1, versículo 4. Olha quando a pessoa não é avarenta, quando ela transborda de fé, de gratidão e de amor para com Deus. Então, vou ler, diz assim, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece ruína? O profeta foi inquirir o povo hebreu. É tempo de vocês habitarem em casas apaneladas, casas luxuosas, casas que tinham uma boa arquitetura, que tinham um conforto muito grande para aquela época. É justo vocês habitarem nessas casas, enquanto a casa de Deus permanece em ruínas? Não seria mais lógico vocês cuidarem primeiro da casa de Deus, depois da casa de vocês? Porque no tempo desse profeta aqui, o povo começou a construir casas luxuosas, enquanto a casa de Deus, ele diz aqui, permanece em ruínas. Construíram casas bonitas, com painéis nas paredes, conforto. Então, a pessoa, ao invés de ficar retendo o que é de Deus, ela deveria criar motivos para devolver aquilo que não é dela. Quando você dá o dízimo, nós temos a mania de dizer, meu dízimo. Não, o dízimo é do Senhor. Você está devolvendo o que é dele. Eu tirei do meu dinheiro. Não, o dinheiro não é seu. Você é mordomo do dinheiro, é de Deus. Nós somos mordomo de Deus. Nada disso é nosso. Tudo é de Deus. Nós viemos do pó e ao pó tornaremos. Deixa eu perguntar para você. Quando você veio do pó, você trouxe alguma coisa? Quando você nasceu? Trouxe alguma coisa? Na hora que a sua mãe deu à luz, ou parto normal, ou cesárea, a parteira ou o médico pegou a criança no colo e ele já trouxe um pacote de fraldas. E também trouxe a chupeta. Você trouxe alguma coisa? Não. Todo mundo nasce nu. Não traz nada.
E quando chegar o dia de você voltar para Deus, você vai levar alguma coisa? Você que tem casa própria, vai levar essa casa com você? Vai arranjar um mágico que encurta a casa, ficar só bem embaladinha para você levar dentro do caixão para usar na vida eterna? Vai levar? Então, se conscientize que tudo é de Deus, tudo é de Deus. Nós somos apenas mordomos de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. 1 Coríntios 4, 2. Estamos já caminhando para o final. Posso ler? Paulo diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Quer dizer que a única maneira que eu tenho para ser fiel a Deus, como mordomo que eu sou dele, e você também é eu ser fiel com as coisas de Deus. Eu não considerar nada meu, tudo é dele. Não é do meu filho. Não, isso aqui é uma herança que eu estou guardando para o meu filho. Estou deixando. Não é do seu filho, é de Deus. Tudo é de Deus. Agora, quando uma pessoa não é generosa com Deus, é porque essa pessoa ainda está prisioneira do dinheiro. E o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. O apóstolo diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. E vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Paulo estava fazendo uma viagem missionária para arrecadar dinheiro para socorrer os cristãos de Jerusalém. E quando se convertiam, perdiam o emprego, ninguém abria mais a porta para o sujeito, ficava numa situação dificílima. Então o apóstolo está coletando para ajudar essa igreja e passar por extrema necessidade. Então esse texto aqui está tratando de uma coleta especial para ajudar os pobres da Judéia. Aqui nesse episódio, Paulo começou uma peregrinação para levantar uma oferta especial para os cristãos de Jerusalém. Como era íntegro esse Paulo, hein? Eu já vi pastor fazendo na televisão, anunciando: vamos fazer a campanha do Trízimo. Eu digo: como? Uma? Como é que é, cara pálida? Campanha do Trízimo. Quer dizer, você, ao invés de dar um dízimo, você vai dar 3 vezes o dízimo. No mesmo mês. Eu fico tão indignado que eu fico me perguntando: quem deu autoridade para um cafajeste desse alterar a verdade divina? Só o diabo. Só o diabo. Outro dia estava na televisão também, o cara dizendo: vamos fazer a campanha do dízimo dobrado. Vamos passar um ano fazendo dízimo dobrado. É ser muito ladrão. Não tem outra expressão. É ladrão do povo de Deus. Dízimo dobrado durante um ano. Está vendo como a coisa funciona? Um escárnio. Outro diz que não dá dízimo porque estão usando os dízimos para construir templo. Jesus nunca mandou construir templos. É verdade, no início do cristianismo não se construía templos, mas já havia sinagogas dos judeus, templos judaicos. Mas o cristianismo não começou a construir templos porque Roma não permitia. Roma não permitia que erguesse templos cristãos. Agora, depois que acabou o domínio romano, foram construídos templos onde a igreja se reunia. Eu já estive em Israel umas 7 vezes, 7 para 8 vezes. Eu fui, visitei escombros da igreja de Éfeso, que é relatado aqui na Bíblia.
Então, preste atenção, para a gente terminar. Dízimo é uma medida sagrada. O que é isso? 10% de tudo que você recebe de Deus. Tudo que chega às tuas mãos, 10% é o dízimo de Deus. Em João capítulo 3, versículo 17, o Espírito Santo usa João e diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O homem não pode receber coisa alguma. O que é que significa coisa alguma? Significa que não há exceção. Não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Eu vejo, às vezes, as pessoas pensando nas coisas que não têm. Eu não tenho carro, eu não tenho um salário maior, e se esquece de agradecer a Deus por tudo que ela tem recebido de Deus até aquele momento. Isso é horrível. Como é que, às vezes, as pessoas são ingratas? Por que às vezes, as pessoas vivem numa eterna insatisfação? É cruel. Está dentro de um tempo, está congregando e insatisfeito. Olha, guarde o que eu vou dizer para você. Todo o teu sucesso é do céu. Todo o teu sucesso. Tua família, teus filhos, teu automóvel, a roupa que você veste, tudo foi dado por Deus. O teu pai, foi Deus que te deu, tua mãe, o teu diploma de advogado, o teu diploma de médico, tudo foi Deus que te deu. Você não tem mérito nenhum nisso aqui. Então, louve a Deus, meu irmão. Glorifique o Todo-Poderoso. Agradeça por Ele ter colocado você como mordomo daquilo que pertence a Ele. Sempre dê o melhor para Deus. Nunca trate Deus como um mendigo. Falar em mendigo, quando o mendigo bate na tua porta, o que é que você faz? Hora do almoço, hora do jantar. Já que estamos de noite, falar de jantar. Você está jantando na mesa, aí batem a porta, você vai olhar, é um mendigo ou uma mendiga, toda esfarrapada, com fome. Moço, me dê um pedaço de pão. Dê um pedaço de pão para matar minha fome. Eu tinha uma tia, já faleceu. Um dia nós estávamos na casa dela, fomos tomar um cafezinho que ela convidou, e quando estávamos todos sentados à mesa, ela mandou o filho dela comprar um pão. Ela está na hora da padaria botar o pão que está no forno. Vai vir quentinho, e veio quentinho, bem quente. Aí bateram na porta, tô de casa, era um momento. Aí foi lá, era um mendigo, com fome. Não quero dinheiro não, moça, eu quero comida, estou com fome. Aí ela chegou, chamou a empregada, que ajudava ela no serviço da casa, e disse assim: ainda tem aquele pão duro de ontem? Mas tem, senhora, ainda está na sacola dos pães. Dá lá fora do mendigo. Rapaz, a mesa cheia de pão fresco, quentinho, saboroso. Mandou pegar pão de 2 dias atrás, duro, que até o rato reclamava. O rato dizia: não quero. O que será que esse rato tem? Ele disse: você não está vendo que é duro? Eu não roo o ferro. Quer dizer, para o mendigo, o pão duro, pão velho, pão novo, quentinho, que havia acabado de chegar da padaria, ela guardava para si. Tudo que nem rato ruía, mandava dar para o mendigo. A gente tem essas coisas. Então é bom lembrar que Jesus disse que os eleitos sempre serão pessoas generosas, mas os filhos do diabo serão pessoas avarentas, e que eles serão lançados no lago do fogo do inferno. Lembra que ele disse: porque tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, estava nu, me vestiste. Senhor, quando é que nós te vimos com fome? Quando é que nós te vimos com sede e te demos de beber? Quando é que nós te vimos nu e te cobrimos? Jesus disse: todas as vezes que fizeste
a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha como é a identificação do verdadeiro cristão. E os filhos do diabo, eles: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste. Fizeram a mesma pergunta: Senhor, quando é que nós tivemos com sede e não te demos água? Quando é que nós tivemos com fome e não te demos comida? Quando é que nós tivemos nu e não te vestimos? Todas as vezes que deixaste de fazer a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o deixaste de fazer. E serão todos lançados no lago de fogo, que é a morte eterna. Meu irmão, minha irmã, eu creio que Deus me deu inspiração para trazer essa mensagem, porque Deus quer fazer coisas grandes na vida de vocês. E Deus só faz coisas grandes quando nós honramos a Ele. Quando eu digo honrar a Deus, não é só no sentido de dar o dízimo, dar a oferta. Não, isso é o de menos. É honrar a Deus como Senhor. Obediência. Estar presente nos cultos da igreja. É o sacrifício. É o mínimo que alguém pode fazer para Deus. É frequentar os cultos da igreja. Não é fazer da igreja um clube de lazer que vai no dia que quer e sente vontade. Às vezes passa um mês sem ir no clube, aí um dia estou com vontade de ir no clube hoje. Tá sol, tá um céu azul, aí vai. No dia que quer e tem vontade. Igreja não é clube. Culto não é passatempo. Culto é o momento de entrega. Eu falei disso essa semana que passou, ou foi ontem, não me lembro. Culto é lugar de entrega. Quando eu venho cultuar a Deus, eu venho entregar o meu louvor, a minha adoração, a minha vida por inteiro nas mãos dele. Eu venho entregar o melhor que eu tenho, porque Deus sempre dá o melhor para a gente. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Deus Todo-Poderoso falou com a igreja nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus.